O mundo é repleto de lugares fascinantes e incríveis. Embarque conosco nessa viagem e vamos visitar alguns deles. Lugares incríveis. A Ilha Fantasma. Na cidade de Ashima, no Japão, existe uma ilha abandonada que foi habitada por mais de 5.000 trabalhadores em um espaço de apenas 6,3 hectares. O lugar foi abandonado rapidamente e hoje em dia é conhecido como a Ilha Fantasma. A ilha de Ashima, também conhecida como Gunkanjima, Ilha do Encouraçado, está localizada na Baía de Nagasaki, a cerca de 19 quilômetros da cidade de Nagasaki, no Japão. A ilha foi habitada durante quase um século, de 1887 até 1974, quando foi abandonada rapidamente devido à queda na produção de carvão, que era a principal atividade econômica da ilha. Na sua época de glória, Ashima foi um importante centro de mineração de carvão, com mais de 5.000 trabalhadores vivendo em um espaço de apenas 6,3 hectares. Para acomodar todos esses trabalhadores, foram construídos apartamentos e prédios residenciais de até 9 andares, em um formato de grade que lembrava um navio, dando origem ao apelido de Ilha do Encouraçado. Além disso, havia escolas, hospitais, cinemas, lojas e templos religiosos na ilha. No entanto, quando a produção de carvão começou a declinar na década de 1960, a ilha entrou em decadência. Em 1974, a Mitsubishi, empresa que controlava a mineração de carvão em Ashima, decidiu fechar as minas e abandonar a ilha rapidamente, deixando para trás tudo que havia sido construído. Desde então, a ilha permanece abandonada, sem nenhum morador e com acesso restrito. Hoje em dia, a ilha é uma atração turística popular, embora apenas uma pequena parte da ilha seja aberta para visitação. A ilha também se tornou cenário de diversos filmes, documentários e jogos de videogame, incluindo o filme 007, Operação Skyfall, em que a ilha foi retratada como a base secreta do vilão da história. Embora seja um lugar fascinante e misterioso, a ilha também é considerada perigosa, devido à sua condição de abandono e à possibilidade de desabamentos de estruturas. Por isso, é importante visitá-la apenas com autorização e acompanhamento de guias locais. Ainda assim, a ilha de Ashima é um lugar único, cheio de história e mistérios, que desperta a curiosidade e o fascínio de muitas pessoas ao redor do mundo. Cidade das Bonecas. A cidade japonesa de Nagoro, localizada na ilha de Shikoku, é conhecida como a Cidade das Bonecas devido à sua população incomum. A maioria dos habitantes é composta por bonecos. A artista local Ayano Tsukimi começou a criar bonecos há mais de 10 anos como uma forma de substituir a população que estava diminuindo na cidade. Com o passar do tempo, ela criou mais de 350 bonecos que estão espalhados pela cidade, ocupando os lugares dos antigos moradores. Os bonecos de Tsukimi são feitos à mão, utilizando roupas antigas, jornais, palha e outros materiais disponíveis. Ela se dedica a criar cada boneco com características únicas e detalhes minuciosos, como rugas no rosto, cabelos brancos e até mesmo cicatrizes. Cada boneco é uma obra de arte em si mesma, refletindo as peculiaridades e a personalidade das pessoas que representam. A Cidade das Bonecas de Nagoro atrai visitantes de todo o mundo que vêm admirar as criações de Tsukimi e explorar a cidade, observando os bonecos que ocupam lugares em bancos, paradas de ônibus, casas abandonadas e até mesmo em uma escola local. Algumas pessoas acham a Cidade das Bonecas um pouco perturbadora, enquanto outras acham fascinante. Apesar de ser uma atração turística, a Cidade das Bonecas de Nagoro reflete uma realidade muito real: o declínio da população em áreas rurais do Japão e em todo o mundo. Muitas cidades pequenas no Japão estão lutando para manter seus moradores, já que a população está envelhecendo e os jovens estão migrando para as grandes cidades. A criação de bonecos é uma forma criativa de lidar com essa situação, mantendo viva a memória dos antigos moradores e dando à cidade uma nova identidade.
A Cidade Proibida. A cidade de Pequim, na China, é famosa pela Cidade Proibida, um antigo palácio imperial que agora é um museu. Composto por mais de 980 edifícios e cobrindo uma área de 72 hectares, o complexo da Cidade Proibida é um dos maiores e mais bem preservados palácios imperiais do mundo. A arquitetura do local é uma mistura de estilos tradicionais chineses, com elementos de influência mongol e tibetana. A Cidade Proibida é um dos locais mais icônicos e visitados de Pequim, na China, e um dos maiores palácios imperiais do mundo. O complexo foi construído no início do século XV e serviu como residência dos imperadores chineses até o início do século XX, quando a dinastia Qing foi deposta. Desde então, a Cidade Proibida se tornou um museu que atrai milhões de visitantes todos os anos. O complexo da Cidade Proibida é enorme, com mais de 980 edifícios e uma área de 72 hectares. É cercado por uma parede de 10 metros de altura e um fosso profundo. O layout do palácio foi cuidadosamente planejado e projetado para refletir a importância do imperador, com uma série de salões, pavilhões e jardins ornamentados, cada um mais impressionante do que o outro. A arquitetura da Cidade Proibida é uma mistura de estilos tradicionais chineses, com elementos de influência mongol e tibetana. A maioria dos edifícios é construída em madeira e é ricamente decorada com pinturas, esculturas, relevos e outros elementos ornamentais. As cores predominantes são o vermelho, o amarelo e o dourado, que eram cores sagradas para os chineses antigos. A Cidade Proibida também é um importante símbolo da história e cultura da China. O complexo abriga uma grande coleção de artefatos históricos, incluindo móveis, pinturas, porcelanas, joias e outros objetos utilizados pelos imperadores chineses e seus cortesãos. Além disso, a Cidade Proibida também é um local importante para a celebração de eventos culturais e cerimônias oficiais. Apesar de sua importância cultural e histórica, a Cidade Proibida foi fechada ao público durante séculos e era conhecida como a Cidade Proibida. Somente os imperadores, suas famílias e seus cortesãos tinham permissão para entrar no palácio. Hoje em dia, a Cidade Proibida está aberta ao público e é um local imperdível para qualquer visitante que queira explorar a história e cultura da China. Casas subterrâneas. Na cidade de Coberpede, na Austrália, grande parte das casas são construídas embaixo da terra para se proteger do calor escaldante do deserto australiano. As casas subterrâneas são construídas em buracos escavados na rocha, que são então expandidos para criar salas e quartos. As paredes são geralmente revestidas com gesso para impedir que a poeira entre, e os quartos são iluminados com lâmpadas e janelas de claraboia. Muitas das casas também possuem sistemas de ventilação que permitem a circulação de ar fresco. As casas subterrâneas em Coberpede são construídas em buracos escavados na rocha, que são então expandidos para criar salas e quartos. As paredes são geralmente revestidas com gesso para impedir que a poeira entre, e os quartos são iluminados com lâmpadas e janelas de claraboia. A ideia de construir casas subterrâneas em Coberpede teve início no início do século XX, quando a cidade se tornou um importante centro de mineração de opala. Os primeiros mineiros a trabalhar na região descobriram que as temperaturas dentro das minas eram muito mais baixas do que a temperatura do ar livre. Eles então começaram a cavar buracos na rocha para construir suas casas e aproveitar a temperatura fresca das minas. Com o tempo, a prática de construir casas subterrâneas se tornou comum em Coberpede. Hoje em dia, grande parte da cidade é composta por casas subterrâneas, que oferecem uma série de benefícios além da proteção contra o calor. Essas casas são naturalmente isoladas do ruído e das vibrações externas, o que as torna um lugar tranquilo para viver. Além disso, elas também são mais econômicas em termos de energia, uma vez que a temperatura constante permite que os moradores usem menos ar-condicionado ou aquecedor. As casas subterrâneas também se tornaram uma atração turística em Coberpede, com muitos visitantes vindo para ver como as pessoas vivem na cidade.
Algumas das casas subterrâneas foram convertidas em hotéis, oferecendo aos turistas a oportunidade de experimentar a vida subterrânea em primeira mão. Cober Pede é um exemplo fascinante de como os moradores adaptaram sua forma de vida às condições extremas do deserto australiano. Deserto de sal. Na cidade de Uyuni, na Bolívia, existe o maior deserto de sal do mundo, o Salar de Uyuni, que se estende por mais de 10.000 km² e é um dos lugares mais surreais e fascinantes do planeta. O salar é composto por mais de 10 bilhões de toneladas de sal, com uma profundidade média de 30 metros. A superfície do salar é tão plana que é usada por cientistas para calibrar satélites. Na época das chuvas, o deserto se transforma em um espelho gigante, criando um efeito impressionante que atrai turistas do mundo todo. O Salar de Uyuni é formado por mais de 10 bilhões de toneladas de sal, com uma profundidade média de 30 metros. O salar é uma paisagem surreal e única, com uma beleza impressionante. Na época seca, a superfície do salar é branca e brilhante, criando uma paisagem deslumbrante. Durante o dia, o sol reflete na superfície, criando uma sensação de deslumbramento e fascínio. À noite, o céu escuro é iluminado pelas estrelas, criando uma atmosfera mágica e romântica. Além da beleza natural, o Salar de Uyuni tem uma história fascinante. Na antiguidade, o local era uma rota comercial importante, sendo utilizado para o transporte de minérios e outros produtos. Ainda hoje, é possível encontrar vestígios dos antigos caminhos utilizados pelos comerciantes. Hoje em dia, a região é principalmente usada para a mineração de sal e lítio, mas o turismo também se tornou uma importante fonte de renda para a região. A cidade de Uyuni é a porta de entrada para o deserto de sal e oferece uma variedade de passeios e excursões para os visitantes. Os turistas podem caminhar na superfície do salar, visitar as pequenas aldeias da região e explorar as montanhas e vulcões ao redor. Também é possível acampar no deserto e observar o céu estrelado à noite. O Salar de Uyuni é uma paisagem única e fascinante que oferece uma experiência única aos visitantes. A beleza natural, a história e a cultura local fazem deste lugar um dos destinos mais interessantes e surpreendentes do mundo. A Cidade Rosa. Na cidade de Petra, na Jordânia, existe uma cidade escavada na rocha que foi construída pelos nabateus há mais de 2.000 anos. A cidade é conhecida como a Cidade Rosa e é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo. Petra é uma cidade histórica localizada no sul da Jordânia, perto da cidade de Wadi Musa. É considerada uma das maravilhas do mundo antigo e é famosa por suas construções esculpidas em rochas de arenito. A cidade foi fundada pelos nabateus, uma antiga tribo árabe, e floresceu como um importante centro de comércio entre a Arábia, o Egito e a Síria. A Cidade Rosa recebeu esse nome por causa da cor rosa avermelhada do arenito usado em suas construções. A cidade foi esculpida na rocha em um cânion estreito, com altas paredes de pedra que a protegem do clima árido do deserto. A cidade foi construída em um sistema de níveis, com várias construções, incluindo templos, teatros, palácios e tumbas, espalhadas por todo o cânion. Um dos monumentos mais famosos de Petra é o Tesouro, um templo ricamente decorado com esculturas e ornamentos em sua fachada. Outros monumentos notáveis incluem o mosteiro, o anfiteatro e o templo de Kar-Albi. A cidade também contém um grande número de tumbas escavadas em rochas, muitas das quais apresentam detalhes e ornamentos bem preservados. Petra é considerada um patrimônio mundial da Unesco e é uma das principais atrações turísticas da Jordânia. Além de suas impressionantes construções antigas, a cidade oferece uma paisagem deslumbrante, com cânions escarpados, montanhas íngremes e um deserto deslumbrante. Os visitantes também podem desfrutar de trilhas para caminhada, passeios a cavalo e de camelo, bem como uma experiência noturna única, onde as construções antigas são iluminadas por velas e tochas. O Mar Morto. O Mar Morto,
Localizado entre a Jordânia e Israel, é o lugar mais baixo da Terra, com uma altitude de cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. É uma maravilha natural localizada na fronteira entre a Jordânia e Israel, que atrai turistas de todo o mundo. É também um dos lagos mais salgados do mundo, com uma salinidade de cerca de 34,2%, o que significa que a água é mais de 8 vezes mais salgada do que a água do oceano. O Mar Morto é uma maravilha natural única, com características únicas que atraem turistas de todo o mundo. Com uma salinidade tão alta, a água é densa o suficiente para que as pessoas possam flutuar facilmente na superfície, tornando um destino popular para banhos de sol e para experimentar a sensação única de flutuar sem esforço. O Mar Morto também é rico em minerais, como o magnésio, cálcio e potássio, e esses minerais são benéficos para a saúde da pele e do corpo. Devido a essa riqueza em minerais, muitas pessoas visitam o Mar Morto para tratamentos de saúde, como banhos de lama e terapia de sal. Além disso, o Mar Morto é cercado por paisagens deslumbrantes e espetaculares, com montanhas íngremes e rochosas, bem como falésias escarpadas e profundas. Essas paisagens naturais são um destaque para os visitantes que desejam explorar e admirar a beleza da natureza. No entanto, apesar de sua beleza, o Mar Morto enfrenta vários desafios. A diminuição da água do Rio Jordão, que é a sua principal fonte de água, combinada com a crescente demanda de água, tem levado a uma redução do nível da água. Especialistas alertam que, se a tendência continuar, o Mar Morto pode desaparecer completamente em algumas décadas. Devido a essa ameaça, as autoridades locais estão trabalhando para encontrar soluções para preservar o Mar Morto, incluindo projetos para desviar água do Mar Vermelho ou da área do Golfo Pérsico. No entanto, a preservação do Mar Morto é um desafio global que exige a cooperação de países e governos em todo o mundo. Você gostaria de conhecer esse lugar incrível? Compartilhe conosco se você já esteve em algum lugar fascinante. Até o próximo vídeo.